Paz do Senhor, irmãos. Amém? Na próxima, a Mirelle já pode pregar 40 minutos, não pode? Pode. Cadê? Tá com diarreia, foi no banheiro, quer ver? Ah, tá aqui. Parabéns, amor. Nossa, uma benção. Pregou pra mim antes. Não. Amor, deixa eu pregar pra você. Prego aí. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Como anunciado pelo pastor Wellington, neste mês de dezembro nós pregaremos focados aí no tema do Natal, tá? Então a palavra que eu vou pregar para os irmãos vai seguir essa temática do Natal, né? Nós vamos falar bastante de Papai Noel, de presente na árvore, não é isso? Oi. Hã? Oi, sou eu? Acho que sou eu, hoje vai passar. Aí nós vamos falar bastante de Papai Noel, presente na árvore, não é isso que é Natal, não? Natal é o que então? Nascimento de Jesus. Eu tava achando que... É porque a gente compra a garrafa de coca, né? Aí tem lá, em vez de colocar um Jesus lá, eles colocam um velho, gordo, barrigudo, tipo eu, assim. Aí coloca lá e fala que aquilo ali é Natal. Mas o Natal é o quê? É Jesus nascendo, né? Essa bênção que a gente tem, que mudou a nossa vida, amém? Quero pedir aos irmãos para abrir aí as espadas. Em Lucas 2, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico, capítulo 2, eu vou ler o versículo 6 para começar, mas eu peço que os irmãos deixem as Bíblias abertas, porque aí a gente vai ver, nós vamos ler vários versículos do capítulo 2. Mas o primeiro agora vai ser o versículo de número 6. Lucas 2 trata do nascimento de Jesus. Basicamente, o tema de todo esse capítulo é falar sobre o nascimento de Jesus. Amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga culto escola. Não, fala culto escola 9 horas, vai. Ô irmão, por que vocês faltam do culto escola? Vocês têm preguiça de manhã? O que acontece? Tá tão bom, é cada lapada nas costas que nós estamos levando. Todo domingo de manhã a gente chega aqui assim com as costas boas e sai com ela cheia de sal, assim. Porque geralmente quando você toma várias, né, machuca assim, é bom pôr sal para curar. Aí a gente sai com as costas tudo cheio de sal para lá. Mas tá uma benção, irmão. Vem tomar uma lapada, vocês também. Tá bom? Tá bom demais, tá ótimo. Jesus está batendo e nós estamos recebendo aí as pancadas, mas é bênção. Tá? Amém. Lucas, capítulo 2, versículo 6. Está escrito assim: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, o tema dessa palavra é: não duvide de um pequeno começo. Esse é o tema dessa palavra. E nós vemos que Jesus nasceu, né? Aí tem todo aquele trâmite que eu não vou falar agora, hoje, né? Que o anjo fala com Maria, fala com José, eles fogem. Essa parte nós vamos contar mais para frente. Tem mais 3 domingos aí para frente. Mas hoje eu quero falar desse menino. Desse menino que, ao nascer, foi enrolado em alguns panos e foi colocado numa manjedoura. Por quê? Porque não havia naquela hospedaria quartos, né, disponíveis. Então, provavelmente, Maria e José foram lá no dono da hospedaria e falou assim: aqui, arruma um quarto para nós aí que a gente precisa dormir aqui hoje. E esse dono da hospedaria falou assim: olha, eu não tenho mais quarto. O único lugar que eu tenho é o curral.
Quem aqui sabe o significado da palavra manjedoura, levanta a mão. Eu já expliquei isso aqui já, hein? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe o que é uma manjedoura, levanta a mão. Vou explicar aqui para vocês nunca mais esquecer. Eu sou da roça. Quem é da roça aqui também, levanta a mão, igual eu. Nós somos da roça. A manjedoura, irmãos, é um coxo. Simples. Jesus nasceu, a mãe dele enrolou ele nos panos e colocou ele num coxo. E o coxo é o quê? É o lugar onde os animais se alimentam, né? Hoje em dia uma criança nasce, aí você compra aquele berço para a criança assim, só falta andar sozinho. O berço ele só falta te avisar que o menino acordou, só falta isso. Já deve ter algum por aí que faça isso, né? Mas Jesus, ao nascer, não foi colocado num berço de ouro, não foi colocado no estandarte de diamantes, não. Jesus, quando ele nasce, ele é depositado num coxo, onde os animais comiam sal, farelo, né? Aquelas coisas que a gente coloca no coxo na roça, né? E aí nós entendemos que o lugar onde nós nascemos, a situação onde nós fomos criados, não quer dizer muito sobre para onde nós vamos, como vai ser o nosso futuro. Talvez alguém olhasse para aquele menino e falasse assim: mas como é que esse daí é o Filho de Deus se ele nasceu e foi colocado num coxo de animal? Não, como que uma pessoa que nasceu em Ouro Branco, num lugar simples, em uma situação simples, vai ser alguém na vida, né? Hoje de manhã eu falei de um texto que quando Jesus ele lê Isaías 61, as pessoas ficaram: nossa, olha o que esse rapaz leu. Aí alguém vira e fala assim: mas esse menino aí não é filho de José carpinteiro? Talvez alguém desfizesse de Jesus e falasse assim: mas como que esse menino aí é filho de Deus, é o rei dos judeus, se ele nasceu num coxo de animal, uma manjedoura onde os animais comem? Cristo não nasceu em um berço de ouro, mas naquele momento, aquele lugar era o lugar mais importante da terra. É a contradição do nascimento de Jesus, irmãos. O Salvador da humanidade, a pessoa mais importante que já pisou nessa terra, nasce no lugar mais simples. Aí nós olhamos para as pessoas e falamos assim: não, essa daqui vai dar certo, porque ela nasceu, ela é filha de uma pessoa rica, estudou nas melhores escolas, esse daqui vai ser um presidente. Não, esse daqui não vai dar nada. Nasceu no hospital público, ou alguns na roça, principalmente, nasciam em casa mesmo. Não, esse daqui não tem futuro, não. Olha o berço dele. As pessoas falam isso, não falam? Olha o berço dessa pessoa, como que ela pode dar certo? Mas não é o berço, irmãos, que vai dizer o futuro de alguém. Não onde uma pessoa nasceu ou deixou de nascer, porque da mesma forma foi com Jesus, o Salvador da humanidade. O nosso Senhor nasceu num curral e foi colocado num coxo. Mas aquele lugar, que era um dos lugares mais simples do mundo naquele momento, era o lugar mais importante. É onde a nossa esperança, olha só, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos, a mudança da nossa vida depende de uma pessoa que nasceu numa manjedoura. Simples. Simples. Nós não podemos nunca desfazer de ninguém. Esse é bom, aquele é ruim, nós não sabemos, irmãos. Talvez essa criança, esse filho seu que você fala assim: não, mas meu filho é tão simples, meu filho não demonstra nenhuma alta capacidade. Não desfaça dos seus filhos, não desfaça das suas crianças. Deus sabe o futuro que tem para cada um. E
naquele momento o futuro da humanidade, a nossa salvação nascia numa manjedoura. No versículo 8, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, para a gente ler junto, está escrito assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Nós vemos que as primeiras pessoas que foram informadas do nascimento do Rei dos Reis eram pastores que estavam nos campos. Talvez Deus, né, se Deus pensasse como nós, né? Ah, não, meu filho nasceu, eu vou anunciar nos palácios. O meu filho nasceu, eu vou anunciar para as pessoas mais importantes. Deus vem mais uma vez com as suas contradições, e Ele vem, e as primeiras pessoas que descobrem que aquela criança que nascia era o Filho de Deus, era o Salvador da humanidade, eram os simples pastores. Mais uma vez nós vemos que, sim, o Evangelho ele é prioritariamente... Epa, gaguejei, né, Mirella? O Evangelho aqui, ele aparece prioritariamente, para as pessoas simples, os humildes. O Evangelho, irmãos, ele é primeiro dos pobres. Por quê? Diga, por quê? Fala, por quê? Porque os humildes, irmãos, eles têm mais facilidade de receber uma notícia boa e se alegrar com aquilo. As pessoas soberbas, cheias de si, têm dificuldade de entender que o Rei dos Reis nasceu e foi colocado num coxo. Então, as primeiras pessoas que receberam a boa nova foram quem? Foram os pastores, pessoas que trabalhavam no campo. No Salmo 138, versículo 6, diz que o Senhor é grande, mas está atento aos humildes. Deus é grande, está atento aos grandes, não. O Senhor é grande, mas Ele está olhando quem? Os humildes, os menores. E nós vemos isso materializado, porque na hora de contar a boa nova, a quem que foi contado primeiro? Aos pastores, aos trabalhadores simples dos campos. Talvez um rico, uma pessoa com muito conhecimento, um arrogante, não acreditaria em um anjo falando, né? Aí tem aí o versículo 12, né? Versículo 12. O anjo vira para os pastores e fala assim, vocês encontrarão um sinal, encontrarão um bebê envolvido em panos deitado numa manjedoura. Talvez uma pessoa muito soberba, uma pessoa muito rica, muito cheia de filosofias, não bateria na cabeça e falar assim, estou viajando. Que é isso, gente? Anjo? Não existe isso não. Mas aqueles homens eram homens simples que tinham fé, né? E eles recebem a boa nova direto dos anjos, falando, olha, vão em tal lugar, porque naquele lugar nasceu o Salvador. E aqueles homens creram tanto na palavra do anjo, que no versículo 16 está escrito, eles correram para lá e encontraram com Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. O Evangelho é dos humildes, porque os humildes, quando ouvem, creem na palavra e seguem. Para seguir o Evangelho, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de ter humildade. Uma pessoa soberba talvez nem conseguiria, ou talvez nem veria o anjo, porque não, isso não existe. Minha fé está na ciência, minha fé está nas coisas palpáveis. Mas aqueles homens simples receberam de Deus o Evangelho, foram atrás e tiveram a surpresa, eles viram. Eles creram e viram. E na hora que eles viram a criança, eles falaram, olha só, a verdade nasceu. Em Mateus, no capítulo 5, Mateus 5:3, está escrito que o reino dos céus
pertence aos pobres de espírito, aos simples. E Jesus, ao nascer, ele se revela para os simples. Você quer ver Jesus? Você quer encontrar Jesus? Primeira coisa, humildade. O Senhor se agrada de um coração duro. É um coração o quê? Quebrantado. Um coração quebrado é uma pedra que você dá uma batida assim com a marreta, aí ela só quebra. Solta aqueles pedação grandão. Coração quebrantado é aquela pedra que já foi quebrada e foi esmiuçada, virou um pó. É esse coração que Deus gosta. E quando Jesus se revela aos simples primeiramente, é porque tem uma pira aqui dentro que às vezes ela... Quando Jesus se revela aos simples primeiramente, é para nos mostrar que para nós recebermos Cristo, precisamos ser simples. Como aqueles pastores que estavam no campo trabalhando e receberam uma boa notícia. Então, mais adiante, Jesus ele é apresentado no templo. Seus pais dão oferta de 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Versículo 24. Na lei de Moisés, esta é a oferta dos pobres. Né? Então nós vemos o Rei dos Reis realmente nascendo num contexto de simplicidade. A história mais espetacular da humanidade vem de Nazaré. Cidade onde os próprios homens daquele tempo diziam, né, em João 1,46, que de lá não pode vir nada bom. Então, na hora que eles veem Jesus e falam assim, mas esse cara veio de Ouro Branco. Não vem nada bom de Ouro Branco, não. Mas como que esse moço aí é o Filho de Deus se ele vem de Nazaré? Né? Não, nós vamos dar ouvido para esse daqui que nasceu em Belo Horizonte. Mas Deus quer usar alguém que veio de Ouro Branco, amém? Você. Não, a minha cidade só tem 40 mil habitantes daí, meu irmão. Se Jesus foi levantado de Nazaré, que era desdeixada pelo próprio povo que morava lá, imagina nós. O que ele não pode fazer conosco? Cristo, ele sofreu desde o início, desde o nascimento, até o nascimento de Jesus, foi difícil. Jesus era Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele poderia nascer com 30 anos, né? Porque ele começou o ministério dele com 30 anos, né? Então, do ano 1 até o ano 30, Jesus foi preparado e ele teve um ministério de 3 anos e meio depois dos 30 anos. Então, ele podia muito bem, não, eu sou Deus, eu vou chegar na terra com 30 anos, homem adulto, sem passar por dificuldade nenhuma de infância, de adolescência, de escola. Jesus podia ter pulado isso tudo e caído direto nos 30, aí feito o ministério dele e ido embora. Mas foi assim, irmãos? Não. Esse homem que nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples, filho de carpinteiro, que era carpinteiro também, né? Porque todo filho bom ajuda o pai, né? Não é? Um filho é bom quando? Quando ele ajuda a mamãezinha, ele ajuda o papaizinho. Esse é um filho bom. Então, com certeza, Jesus, como uma criança boa, ajudou o pai José dele lá, na carpintaria e tal, foi se preparando, aí é ferpa no dedo sem poder xingar, né? Porque fala que Jesus não foi perfeito, sem pecado. Então, quando entrou a ferpinha no dedo dele da madeira, ele não xingou, porque tem xingo que a gente dá que é pecado, né, irmãos? Não pode, né? Mas ele não pulou 30 anos e começou a ver com 30, não. Jesus, ele, para mostrar para nós que era possível
viver a humanidade debaixo da vontade de Deus, ele fez a mesma coisa. Jesus foi bebê, criança, homem adulto, adolescente. Eu ouvi. Foi adolescente, ele passou por todas as fases da vida. Uma história bem-sucedida não é aquela que dá certo desde o início. Na verdade, o sucesso é, mesmo sofrendo no caminho, no final se chega ao fim determinado para nós. Então, uma história bem-sucedida não é uma história que começa bem, o meio é bom e o final é bom, não. Talvez o começo foi ruim, o meio foi difícil também, mas no final, aquilo que estava planejado a ser feito, nós, graças a Deus, conseguimos. Eu sofri na minha infância, eu sofri na minha adolescência, sofri na minha vida adulta, minha vida foi difícil demais. O importante é chegar. E como o apóstolo Paulo dizer, olha, cumpri o que tinha que ser cumprido, guardei a minha fé e agora eu vou descansar com Deus. Jesus teve todas as dificuldades da humanidade, todas, para mostrar para nós que era possível. E isso começa lá quando ele nasce. Por fim, nós temos nessa história dois personagens espetaculares, Maria e José. Por quê? Porque toda criança é frágil e precisa dos pais. Não é porque Jesus é Deus que ele se auto-banhou, se auto-limpou, não fez cocô na fralda. Não, ele foi uma criança como qualquer criança. E ele teve pais maravilhosos. Maria e José foram pais maravilhosos. Maria, uma jovem mulher bem-aventurada, como o anjo disse, mas era inexperiente, era uma garotinha. Vemos que Maria guardava e ouvia tudo o que se falava a respeito do seu filho. Maria sabia que o filho dela ia sofrer. Sabia que a vida dele não seria fácil. Mas ela levou aquele filho, sustentou, ajudou. Mesma forma José, homem honesto e de coragem. José podia simplesmente ter pulado do barco e falado assim, não, a gente nem casou, essa mulher já está grávida, ela me traiu. Ele podia ter feito isso? Podia ou não podia? Podia. Eu nem casei com essa mulher já está grávida. Ela me traiu com outro homem. Mas o anjo vem, fala com José e José acredita na palavra do anjo. E ele foi homem tão macho, mas tão macho de verdade, que ele segurou a onda, irmãos. Talvez alguém zoasse e falasse assim, tá vendo aquele cara ali, José, aquele carpinteiro que está lá? Então, a mulher dele engravidou antes dele ser casado. Você acha que não teve fofoca? Porque fofoca existe desde que o mundo é mundo, né? Vocês acham que não teve fofoca nenhuma em relação à atitude de José? Mas José, irmãos, foi honesto, foi corajoso, foi macho de verdade. Porque homem de verdade mesmo, é aquele que assume. Que pega a bronca e fala assim, não, eu não tenho nada com isso, mas eu vou resolver. Esse é um homem de verdade. E é o que José fez. José ouve as palavras do anjo e crê no anjo. E segura a onda até o tempo que ele viveu ali. Mesmo tendo a noiva grávida antes de se casar, José foi um homem de verdade, criou seu filho, ensinou a ele a sua própria profissão. Você que é adolescente, você que é criança que me ouve, você que ainda mora com seus pais. Eu saí de casa tem quantos meses? Quase 3, né? 2 para 3, Ai, que saudade, que saudade. Oh, meu Deus do céu. Ter mamãezinha é bom demais, gente, é muito bom. Então você que ainda está com sua mamãezinha, seu papaizinho, valoriza.
Se a mamãe pedir para fazer um negócio, faz. Se a mamãe te xingar, não xinga ela de volta não, segura a onda. É difícil às vezes, Às vezes a gente quer retrucar. Eu mesmo já retruquei muito. Nossa. Ai. Mas eles nos sustentam, eles nos ajudam, eles nos auxiliam. Eles pagam as nossas contas. Porque você acha que só porque Jesus era Deus, ele não precisou de papai e mamãe, não? Precisava. E você achando muito bonitinho. O Rei dos Reis teve papai e mamãe. Papai e mamãe. E Jesus, ele era um filho tão bom, mas tão bom, que quando ele estava morrendo, ele vira para o discípulo amado dele, João, e fala assim: ô João, essa mulher, que é Maria, é agora sua mãe. Ou seja, cuida dela. Em cima da cruz, no momento mais difícil da vida, esse filho foi um filho tão bom, mas tão bom para essa mãe, que ela dá à mãe dele um novo filho. Fala assim: olha, esse menino aqui agora é seu filho, é sua mãe, ó, um cuida do outro aí. Adolescentes, jovens, que ainda moram na casa dos pais, valoriza. Carrega água na peneira mesmo. Entendeu? Limpa o chão, varre a casa. Aprende. Sabe por que a Mirelle não precisa reclamar comigo? Tipo assim, até hoje ela não falou que a comida é ruim, não. Né, amor? Sabe por quê? Porque a mamãe ensinou. E eu, como filho, quis aprender. Aí você aí que está com 15, 13, 12 anos, 20, 30, está com a mamãe há 30 anos. Como eu, né? Está com a mamãe ainda. Se sua mãe está querendo te ensinar uma coisa, se seu pai está querendo te ensinar uma coisa, ô cabeção, aprende. Você vai precisar. Você vai precisar. Vai chegar uma hora que você vai ter que lavar uma roupa. Você vai ter que fazer uma comida, você não vai saber. Por quê? Você não valorizou sua mãe e seu pai. Minha mãe me ensinou a fazer as coisas de casa. Meu pai me ensinou a trabalhar pesado. E foi, né? A gente tenta aprender as coisas, né? E creio que Jesus foi um filho muito melhor do que eu posso pensar em ter sido. Por quê? Porque ele honrou seus pais, aprendendo do seu pai a sua profissão, e até no momento mais difícil da vida dele, pensando em sua própria mãe. Valorize. Por quê? Porque se até Jesus, que é Deus, precisou de um pai e de uma mãe para dar a mãozinha, levar na escola, e nós, hein? E nós? Quem somos nós? Se até ele precisou, ainda mais nós. Então que a gente valorize, primeiro, os pequenos começos. Às vezes você nasceu num lugar pior do que uma manjedoura. Mas o Rei dos Reis nasceu num curral, irmãos. A sua vida não está atrelada com o lugar que você nasce, não. A situação financeira, para de pensar nisso. Para de pensar nisso. Eu sou pobre, eu não vou chegar lá. Você vai chegar lá sim. Vai sofrer? Vai. Não tem como passar por essa vida sem sofrimento, não. Mas vai chegar, não vai? Jesus não chegou? Chegou, não chegou? Jesus, ele chegou, e na hora que ele chega lá, ele ainda dá pra gente o Espírito Santo, dá pra gente o Evangelho. Mas tudo começando no simples, uma manjedoura. E a última lição dessa noite: valorize os seus pais. Valorize. Eu não tive pai. Mas com certeza você teve uma figura masculina que te ajudou. Eu não tive a mãe, mas com certeza você teve uma figura feminina que te ajudou. Nem que seja um professor, alguém da rua que foi bom para você. Valorize. Porque até Jesus, sendo Deus, precisou dessas pessoas. Quiçá nós, né?
queria pedir os irmãos para ficar de pé. Eu quero orar nesse momento. Eu sei que a próxima palavra sobre o Natal que o pastor Wellington, por exemplo, trazer vai ser muito mais legal. Vai não? Mas é muito bom nós entendermos que há coisas grandes num pequeno nascimento, em coisas simples. E você tem que colocar isso no coração. A gente hoje, como eu falei de manhã, a gente gosta de olhar para os que têm 500 milhões de seguidores, aquela pessoa que você gosta na internet. Aí tá o seu pai e sua mãe. Meu pai, nem o WhatsApp ele teve, irmãos. Simples, simples, simples. Bronco. Mas me ensinou coisa demais, irmãos. Às vezes você que é adolescente está dando ouvido para aquelas pessoas que não sabem nada de você, que estão na internet deixando sua mãe e seu pai de lado. Ah, não, mas meu pai nem rede social tem direito. Ah, meu pai... Sabe aquelas pessoas que mexem celular assim com o indicador? Que eu sou uma delas, né? Aí a gente zoa. Ó, como é que... A minha mãe, quando vai olhar a tela do celular, faz até assim. Mas não desfaz, não. É seu pai, é sua mãe. Eu com 31 anos já estou fazendo isso, né? O pessoal já me zoa, porque às vezes eu vou ler as coisas assim. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Senhor Jesus, o Senhor nasceu numa manjedoura, num lugar simples, em uma situação simples. Mas o Senhor se tornou para nós a coisa mais importante que nós temos. Isso nos ensina muitas coisas. Nós devemos valorizar aquilo que começa pequeno, Deus. Se existe alguém aqui nesse lugar que se sente inferior, porque nasceu numa família pobre, numa cidade pequena, coloca dentro delas o Espírito Santo, a ousadia de acreditar que o Senhor pode fazer, através de cada um desses, coisas grandes e maravilhosas, da mesma forma que o Senhor usou o seu Filho. Espírito Santo de Deus, que possamos entender essa palavra, Deus. Possamos compreender que o Senhor veio para os humildes, e os humildes te receberam. Nós, como pessoas humildes, Deus, tira de nós a soberba, Pai. Tira de nós a ganância, Deus. Coloca em nós um coração quebrantado e humilde, a ponto de receber a totalidade do Evangelho do Senhor. É a oração que eu faço, Pai, impetrando essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.